Então, meus amigos, é com grande alegria que nós temos aqui hoje o Dr. Gabriel Titã. Ele é médico veterinário, ele milita em algumas casas espíritas do Rio de Janeiro e vai trazer grandes novidades para nós a respeito da espiritualidade dos animais. Inclusive, a gente estava comentando antes a respeito da abertura acadêmica das faculdades de veterinária e de direito, a respeito do direito dos animais e das terapias que os animais ajudam a nós humanos, como a gente vê aí na mídia. Sexta-feira nós vimos no Globo Repórter, e também ele faz parte de um grupo que realiza cirurgias espirituais nos animais. A distância presencial. A distância presencial. Essa reunião de hoje, vocês encontram no Facebook do GEL. E o Arnoldinho também faz DVDs que vocês podem encomendar. Tá bom? Como todas as reuniões aqui. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado. Vamos ver se é a palavra. Obrigado, Gilson. Enquanto isso, olha, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar hoje aqui com vocês. Eu sabia já de um tempo para cá que essa palestra ia ser uma palestra muito emocionante, porque falar sobre esse assunto para mim já é emocionante. E ainda fiquei mais emocionado quando eu entrei e senti essa emoção muito grande e vim descobrir que é por causa de Francisco de Assis, né? Que é o mentor da casa, e isso é maravilhoso. Se depois eu só vou ter uma hora para falar, eu falo muito. E agradecer você, Gilson, todos os outros, né? Em seu nome, todas as outras pessoas da casa. Agradecer a Carol, minha amiga de longas datas, veterinária, que possibilitou a vinda, né? Quero agradecer a Patri também, que possibilitou o meu deslocamento para cá, para Friburgo, porque eu vou falar para vocês um pouco desse projeto que nasceu há alguns meses atrás e já está tomando uma dimensão muito grande, que é o canal Alma Pet. Depois eu dou para vocês o cartão com todas as nossas mídias, de Facebook, Instagram, para que vocês possam seguir e difundir. O objetivo do canal é fazer mais palestras dessas para que nós possamos criar a consciência nas pessoas do amor e do respeito ao animal. Porque se eu não sei, eu posso errar, né? A ignorância protege. Mas a partir do momento que eu sei, eu vou ter o livre-arbítrio de dizer é isso que eu quero ou é isso que eu não quero para a minha vida. Esse trabalho que eu faço de estudo e de pesquisa, eu não fui buscar só no espiritismo. Eu fui buscar no hinduísmo, no budismo, na igreja católica, na evangélica. Eu fui buscar tudo que eu podia dentro da ciência, todas as informações para que nós pudéssemos abranger o maior grupo de pessoas, de empresas como a Quatri e outras empresas que vão ajudar a gente no decorrer desse projeto, vão possibilitar a ida dessa pessoa, vai entrar em contato com a gente vai viabilizar as palestras. Fora esses outros trabalhos de cirurgia espiritual que nós fazemos no Leão. Na verdade, a equipe que faz a cirurgia espiritual é uma equipe, eu faço a preparação explicando para a pessoa o que a pessoa precisa, como ela precisa se comportar, né? Porque os animais andam muito doentes hoje em dia porque nós estamos muito doentes. E eles são esponjas, eles absorvem tudo isso. Então, eu queria começar agradecendo novamente vocês, agradecendo a Jesus, e que vocês todos foquem com muito amor todos os animais lindos que vocês têm e que vocês já tiveram. Porque eles nos transformam no que nós somos hoje, né? Essa interação a cada dia que passa, não só são as crianças índicos e blues que vêm para a Terra, não, no estágio evolutivo mudando a orbe, eles estão vindo mais inteligentes, eles estão interagindo muito mais com a gente também.
né? E nós precisamos estar preparados para se dedicar a eles, para entendê-los da mesma forma como eles se dedicam. É incrível. Quem tem animal aqui? Todo mundo, né, eu acho, né? Ou já teve, né? Quem é veterinário? 2 veterinários, 3, 4. Pois é, eu não sei o de vocês, mas o nosso, né, amor? Quando a gente entra em casa, ele não para de olhar. É um olhar de admiração, de amor, ele fica o tempo todo tentando ver todos os sinais da gente para tentar nos entender e nos agradar. Isso que é mais engraçado, né? Porque eu digo para as pessoas o seguinte: Ele nos vê como nós vemos a Deus. Nós somos os deuses deles. Essa é a grande verdade que tem que trazer para nós a responsabilidade. Essa palestra aqui, eu tirei um pouco da questão da alimentação, porque no decorrer dos meus estudos, foi inevitável para mim continuar tendo a alimentação que eu tinha. Foi inevitável para mim não ter uma alimentação consciente, né? Porque eu acho que se o meu grande exemplo é Jesus, e eu vejo Jesus com amor transcendental, eu não posso amar apenas o meu cachorro. Eu tenho que amar a todos os animais, né? É isso que nós vamos buscar, esse caminho. Todos nós vamos buscar isso em algum momento da vida. Então eu não posso achar que o meu cachorro merece tudo do bom e do melhor e um suíno que tem a inteligência de uma criança de 5 anos de idade merece ser meu alimento. Eu não estou levantando aqui bandeira de vegetarianismo, de veganismo. Eu estou falando para vocês de consciência. Fazer a coisa com consciência, né? Porque você parar de comer carne todos os dias e reduzir isso, e o Paul McCartney tem um trabalho, que ele é ativista vegetariano, que ele diz que se uma vez por semana nós parássemos de comer carne, o efeito disso seria gigantesco no mundo, na produção. E a gente pode depois conversar um pouco mais, eu vou ficar à disposição aqui para você, não tenho hora para voltar para o Rio, né, sobre todos os impactos da produção de animais, né, o quanto isso afeta a gente. Inclusive a produção de gado é a maior responsável pela fome no mundo, porque onde você produz uma res que alimenta 8 pessoas, você conseguiria plantar soja e alimentar 800 pessoas, tá? E nós, infelizmente, por sermos um país de terceiro mundo, a Europa não destrói mais a sua vegetação, os seus campos. Ela compra com o dinheiro poderoso que ela tem, né, o poder econômico grande que ela tem, ela compra o gado de nós, submundo, que produzimos e que destruímos e que não ligamos para a nossa ecologia. E talvez um dia a gente pague um preço muito alto com relação a isso. Então vamos lá. Esse aqui é o ciclo de palestras que a gente faz. Isso aqui foi o primeiro dia que nós fomos gravar o programa do YouTube, que em breve vai estar, vocês já podem se inscrever, nós colocamos lá um videozinho pequeno, só para vocês encontrarem, Alma Pet com Gabriel Titã. Isso aqui nós fomos gravar, chegamos lá, esse cachorro ficou louco e nós trouxemos ele para fazer a participação do programa. Nós só não lançamos o programa ainda porque a faculdade de Botafogo se interessou em comprar a ideia do projeto, então ela vai produzir com a gente, ela vai fornecer a estrutura que nós precisávamos para nós fazermos uma coisa de qualidade. E eu não vou levantar só a bandeira do espiritismo, eu vou levantar a bandeira, né, do amor ao animal. E vou buscar, eu quero conversar com o bispo, eu quero conversar com o padre, eu quero conversar com o hinduísta, eu quero conversar com o budista, eu quero trazer artistas, amigos meus, que eu fiz teatro anos na minha vida também, eu quero trazer pessoas, veterinários, referências, né? Porque esse trabalho todo meu começou quando eu comecei a entender na clínica que as coisas que aconteceram ali estavam além da clínica, da fisiologia que eu tinha estudado, né? Como é que uma pessoa que tem diabetes, um animal contrai diabetes? Como é que a pessoa que lá no Leão, nós temos um caso de um cara que tem lúpus, o cachorro adquiriu lúpus. Quando melhora a sintomatologia do dono, o animal cai, né? Entra em crise, aí o animal melhora, o dono entra em crise, é uma simbiose muito gigantesca, né? Atendi um caso
lá em São Conrado, a mulher disse, olha, o meu animal mudou de comportamento, é outro animal, eu fiz todos os exames possíveis, o animal não tinha absolutamente nada. Eu perguntei, o que aconteceu na sua casa? Ela disse, meu filho está envolvido com droga. Eu digo, então, enquanto seu filho não sair dessa, seu animal não volta ao normal. Porque ele vê a espiritualidade, ele vê os amiguinhos do seu filho, ele está sofrendo toda essa influência. Eu já estou antecipando aqui o assunto, né? Eu sou assim. Então, qual a finalidade da existência dos animais? Servir, né? Que é o caso, uma das grandes coisas que eu sempre gosto de citar nesse exemplo, é que na Bíblia, eu acho que por erro de tradução, diz que todos os animais têm que nos servir. Aí eu posso interpretar de que forma? Servir de alimento ou servir com a lã, com os ovos, né? Ajudando no trabalho, que não seja um trabalho escravo. Existem milhões de formas de você pensar isso. E para mim eu acho que foi um erro muito grande da Bíblia não ter especificado essa questão, né? Ele serve de animal de estimação, e eu acho que hoje em dia é mais que animal de estimação, porque quando eu era criança morava no quintal, comia resto de comida, depois veio para dentro da casa, hoje dorme na cama, né? Eu durmo com isso daqui para fora da minha cama, porque o cachorro gosta de dormir aqui, entendeu? Então assim, e a gente estava comentando, né, Carol, e quantos casais hoje optam em ter animais e não ter mais filhos, para você ver. Por quê? Porque o ser humano também está cada vez mais se decepcionando com outro ser humano, e ele precisa amar, ele vai jogar esse amor a qualquer um e ele dedica isso ao animal. Só que o animal é um amigo com prazo de validade muito curto, né? Infelizmente. E aí aquela questão que eu falei para vocês, alimentação, vestir, trabalho, né? Eu vi essa semana no jornal que lançaram lá em... Qual é o nome da cidade no Rio Grande do Sul que é famosa em produção de sapatos? Vale do Sul, Franca. Franca. Eles já desenvolveram um couro sintético, um couro vegano. Então eles já estão produzindo casacos, sapatos, tudo vegano, maravilhoso, extremamente confortáveis e quem gosta da moda, extremamente fashion, eles são maravilhosos. Então, eu acho assim, no meu ponto de vista sincero, porque eu acho que a gente não deve... nós espíritas, nós temos uma visão diferente do que as outras religiões. Nós sabemos que o processo de evolução da humanidade está acontecendo lentamente, né? Quem nós éramos na época medievais, extremamente animalescos, hoje nós já somos um pouco ainda, né, mais educados, mais sociáveis. Então, essa questão dessas mudanças que estão acontecendo na humanidade, até na questão da alimentação, a nutrição tem 30 anos. Eu ganhava a minha mesada, eu comprava aquele pacotinho de kisuke com abacaxi, morango, não sei o que, aquela porcaria. E meus pais davam para mim sem saber o que eu estava tomando. Mas aí a nutrição em 30 anos, hoje já diz, olha, não toma isso aqui, que isso aqui é para limpar vaso sanitário. E as pessoas continuam tomando, né? Olha, isso aqui tira ferrugem de tal coisa, e as pessoas continuam tomando. Né? Aí eu pergunto, será que nós somos os inteligentes nesse planeta? Né? É uma autocrítica, porque assim, eu não cobro nada de ninguém, mas eu me cobro muito. Né? Eu não sou uma pessoa radical com relação à alimentação, eu sigo o que o meu instinto me fala. Se um dia eu chego na casa da pessoa e a pessoa não sabe de nada e me oferece carne, eu vou lá como um pedacinho de carne. Eu não vou dizer, não como isso, não! Esse pessoal era assim, né? Aí olha, eu digo, então você não é um cara consciente, você é mal educado, é diferente. Né? Você tem que ter ali, né, com todo o respeito, porque essa questão da consciência só vai parar de comer quem vai buscar a consciência. A consciência vem antes da mudança do hábito. Porque Chico Xavier comia carne, mas Rita era vegetariano. Então assim, não é parâmetro, entendeu? Mas é uma consciência, é uma coisa que te faz melhor. Então essa questão é que é importante nós termos o conhecimento. Então somos todos irmãos, né? Eles são realmente nossos irmãos. E não só não estão desamparados pela espiritualidade, como são bem assistidos. Existem tantos assistentes quanto forem necessários, pois eles merecem a mesma atenção que nós. Marcel falava, eles são nossos irmãos caçulas, por isso cabe a nós a responsabilidade do bom exemplo.
Marcel foi um dos caras contemporâneos nossos que mais escreveu sobre a vida animal. Ele era veterinário também, desencarnou muito jovem, mas deixou uma obra maravilhosa para a gente. E algumas definições, né? Do dicionário Michaelis, o animal tem alma? É a pergunta, né? E aí o Michaelis fala, o que é alma? Ser vivo, organizado, animal, né? O que é um animal? Ser vivo, organizado, dotado de sensibilidade e movimento próprio. E o que é uma alma? No que exprime vagamente a causa oculta dos movimentos vitais. Princípio, força vital, princípio sensitivo. Já no Livro dos Espíritos, questão 597, ele diz: visto que os animais têm uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá nele algum princípio independente da matéria? Kardec pergunta. E ele responde: sim, e que sobrevive ao corpo. Né? Porque nós espíritas, nós estudamos o processo evolutivo, mineral, vegetal, animal, hominal, angelical. Né? Então nós entendemos que já na fase de animal, já existe uma alma ainda primitiva, mas uma alma viva, né? Uma alma presente nesse ser que está no processo evolutivo. Os animais têm mediunidade? O que define o médium? Né? O médium é um ser intermediário, ele que serve de ponte entre dois mundos. Os animais não possuem a tarefa de mediar entre homens e meio espiritual. Portanto, os animais não possuem mediunidade. Possuem a percepção do mundo espiritual, podendo ver espíritos, ouvi-los e até mesmo interagir. Mas isso difere do sentido de médium que nós temos. Né? Então o fato dele ver, dele sentir. Lá em casa eu acho que tem um duende, porque o meu cachorro fica olhando para uma planta ali, fixo. Que eu digo, deve ter o teu amigo duende, né, Joey? É o teu amigo duende. Porque eles têm essa visão. Eles veem qualquer espírito ao nosso redor, eles veem a nossa aura, e eles muitas vezes, nos livros do Bozano, ele fala até da materialização do animal para defender o proprietário. O proprietário ia ser assaltado, o animal se materializou, atacou, espantou os ladrões e se desmaterializou. E olha que o Bozano não era espírita, tá? Ele era um cientista italiano, mas era contemporâneo de Kardec. Né? E essa sensibilidade deles é gigantesca. É gigantesca. É a mesma coisa quando nós temos até 7 anos de idade, que nós temos, né, a moleira aqui. Ainda nós estamos muito conectados ao espiritual, né? E muitos psicólogos dizem que são os amigos invisíveis, os amigos imaginários, mas nós espíritas sabemos que são. Eu vivi isso na minha infância com meu avô, conversando com ele, então eu sei muito bem disso. Essa coisa exatamente na direção da glândula pineal. Isso, da pineal e aqui no chakra coronário, né? E a outra coisa interessante também dessa questão da mediunidade, que o próprio Bozano relata num dos estudos dele que o espírito usou o aparelho fonador de um papagaio para se comunicar. Né? Então aí no caso é uma mediunidade. Só que assim, quando você fala de espiritismo e você fala do que nós temos hoje de conhecimento, não esqueçam que Kardec, quando fazia a pergunta para o Espírito da Verdade, ele dizia assim: vocês ainda não têm vocabulário, vocês ainda não têm conhecimento, né, para eu explicar esse tipo de coisa. Então entra muitas coisas dessas, de regras e que acontecem, elas fazem parte de muitas coisas que nós vamos falar. São regras, não é todo papagaio que vai falar, né, não é toda a Coco, que é uma gorila que aprendeu 1000 sinais de surdo e mudo. E todo mundo, e nós estudamos e sabemos que a inteligência do animal é fragmentada. Ela conhece as palavras, ela conhece a vibração da energia com que eu falo com ele. Se eu der um esporro vibrando o amor, ele vem abanando o rabo. Né? Porque é o meu padrão vibratório que ele sente. Né? Mas a Coco, ela surpreendeu a todos os cientistas, porque ela disse que ela tinha vontade de voltar a morar na floresta, e ela tinha vontade de ser mãe. Ou seja, ela criou uma sentença com as palavras que ela sabia. Pensamento contínuo. Então assim, é diferente. Agora, é todo gorila que tem esse pensamento? Não, galera. É todo cachorro que é inteligente, que consegue fazer? Também não é. Quantos seres humanos a gente não consegue se comunicar? Não é?
Né? Que você diz, oh meu Deus do céu, de onde saiu essa criatura, meu pai? Né? E assim são eles, tem os mais inteligentes, tem os menos inteligentes, tem os medianos. No livro dos médios, a questão 236, ele pergunta, é certo que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis aos animais? E muitas vezes o terror súbito que eles denotam, sem que lhes percebais a causa, é determinado pela visão de um ou de muitos espíritos mal intencionados com relação aos indivíduos presentes ou com relação ao dono dos animais. Foi aquilo que eu falei para ele, para vocês, da experiência do Bozano, né? E aí eu conto, já falei isso para vocês, que eu sou linguaruda, não consigo seguir o roteiro. Né? Os animais se materializam. Se animais possuem espírito, esses podem se materializar, ou ao menos tornar-se visíveis a pessoas ou animais que possam vê-lo. Isso pode acontecer por dois motivos principais: pela vontade do espírito ligado ao vidente, ou pela vontade do próprio espírito do animal em menor grau. Ou seja, ele não tem a condição dele de dizer, agora eu vou me materializar para proteger meu tutor. Né? Ele, através dos tutores do animal e do encarnado, do dono, eles usam o ectoplasma e materializam esse animal com um objetivo. Tem até uma história do Bozano que ele disse que o cara se internou no hospital, ele tinha um passarinho, ele era muito apaixonado por aquele passarinho, e ele ficou vários dias internado no hospital, e um belo dia chegou a esposa dele e disse, olha, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Ele disse, que foi? Meu passarinho fulano de tal morreu? Ela disse, como é que você sabe? Ela disse, porque ele veio aqui na janela se despedir de mim. Né? Agora nós não sabemos se é materialização ou se é evidência dele, né? Então assim, ele relata também nos livros dele o caso do cara estar dormindo e sonhar com o cavalo dele preferido, se atolando numa parte da fazenda, ele levantar e dizer para a mulher que ele sonhou com o cavalo, ele pegar o carro, chegar lá, o cavalo está atolado. Né? Porque essa questão da telepatia, que no mundo desencarnado é muito perfeito, né? É extremamente, na espiritualidade se comunica mais por telepatia do que pela própria oratória. Porque a palavra é fruto do aparelho fonador do corpo, né? Mas isso ainda faz parte da nossa pequenez, né? No processo nosso evolutivo. Os grandes espíritos, os espíritos que já são bem mais evoluídos do que a gente, já tem um outro nível de comunicação. E aí que também, daqui a pouco a gente vai conversar também, do questionamento nosso, que nós achamos que nós somos os inteligentes do planeta, né? E que o animal não se comunica com o outro. Mas como é que não se comunica? E os peixes, e as aves, é um outro tipo de comunicação. Não é falada, mas é expressão corporal. Né? É a vibração do peixe na água. São várias as formas de comunicação. Alma, grupo, né, das aves. Alma, grupo e tudo mais. Porque o que acontece é o seguinte, o ser humano ele acha que ele é tão superior que ele criou o mundo hominal. Esse mundo hominal foi criado por nós, viu? Nós continuamos sendo animal. A ciência não diferenciou a gente disso não. Somos animais, né? Num outro grau, numa outra, né? Uma outra experiência, mas somos animais. E aqui esse livro, volta aqui rapidinho, amor. E aqui esse livro que eu disse para vocês, do Bozano, Os Animais Têm Alma. Ele vai narrar várias experiências metafísicas com seus donos. Algumas das que mais me impressionaram foram essas que eu contei para vocês. Alma ou espírito, né? Dentro do espiritismo, alma é o espírito encarnado. E espírito é o princípio inteligente do universo. E no livro dos Espíritos, questão 597, ele pergunta, os animais têm alma? E ele responde, é também uma alma se quiserdes, dependendo do sentido que se der a essa palavra, mas é inferior à do homem. Entre a alma dos animais e a do homem, há tanta distância quanto a que existe entre a alma do homem e Deus. Né? Então existe uma fieira muito grande, e aí também a gente sempre questiona, mas os mamíferos são mais evoluídos, não sei o que. Aí varia, porque o molusco, né? O lula, não aquele, né? Mas a lula, não é o lula, é a lula, só o artigo, né? A lula já demonstrou cientificamente uma inteligência
altíssima, que impressionou todos os cientistas, né? Então, assim, não existe essa qualificação, e para nós espíritas, eu não posso falar isso em todos os locais, vocês vão saber também que nem sempre eles vão viver, quando vêm para a Terra, reencarna e volta para cá, nem sempre, dependendo do estágio evolutivo deles, eles vão ter existências espirituais em outros corpos de animais e outros planetas, como nós também. Né? Dizem que Michelangelo viveu 3 vidas no planeta mais evoluído, e quando chegou aqui arrasou, né? Arrasou na física, na armamentista, na pintura, na escultura, e assim é, né? O que esse espírito vai contribuir para o planeta Terra? Então ele é preparado para ser mandado. E nós temos referências no mundo muito grandes, não só de líderes religiosos, mas nós temos o Steve Jobs, que ajudou muito a humanidade na tecnologia, nós temos o Mandela, nós temos o Martin Luther King, que ajudaram muito, né, nos direitos humanos e tudo mais, e cada um de nós vem com a sua missão para ajudar. Não é? Agora, Einstein veio ajudando a gente em diversas formas, mas quantos Einstein nós conhecemos? Quantos Hawkins nós conhecemos? Né? E eles usavam 6% do cérebro deles. Imagina, eu estou no débito então. Né? O cara extremamente inteligente daquele usava só 6%, imagina a gente. Né? Fala do golfinho. Depois a gente vai falar. Tá bom? Obrigado. Porque senão só tem 1 hora, mas depois eu tô livre. A gente junta lá embaixo, se for o caso. É legal. Tá bom? O Laércio Fonseca, ele fala que os golfinhos, muitas vezes, ele fala isso, eu não tenho, né? Foi só uma coisa que eu ouvi dele. Ele diz que às vezes a criança com deficiência mental, ela veio dessa reencarnação de golfinho, porque eles são apaixonados por água e eles têm muita expressão de comunicação. Né? Mas isso não é uma coisa ainda, assim, vamos dizer, provada. Eu vi Laércio Fonseca falar, que é um cara que eu respeito muito, é um cara que tem uma noção de metafísica, de física quântica maravilhosa, e é um cara muito guiado também pela espiritualidade extraterrestre e tudo mais. Ele é um cara muito, muito capacitado. Mas é um dos seres mais inteligentes, sim. E aí a gente volta a falar da inteligência. A inteligência é um atributo essencial do espírito, mas ambos se confundem num princípio comum, de sorte, que para vós são a mesma coisa. Os animais são tão inteligentes quanto nós, em alguns aspectos, e talvez em outros sejam melhores do que nós. O problema é de comunicação. Em matéria de amor, nós perdemos feio para eles, viu? Perdemos feio. Existe um cientista alemão, e ele é ateu. Ele fez uma experiência na frequência dos animais, principalmente do cachorro, e ele conseguiu mensurar a frequência de um cão em 500 Hz, e nossa humana variando de 500, que é o amor, a 30 Hz, que é o ódio. E ele disse, se você brigar com o cachorro, ele recolhe... Quer ver? Experimenta, galera. Você já deve ter feito isso. Briga e faz um... Né? Acabou. A frequência dele não guarda. Gato ainda guarda rancor. Gato ainda é meio rancoroso. Mas o cachorro, galera, ele não baixa esse padrão vibratório. E nós que somos tão inteligentes, ficamos anos na vida da gente com ódio, com raiva, com rancor, com vontade de dar tapa com luva de pelica. É de uma ignorância nossa tão grande. Você acredita que ele conseguiu mensurar cães que vibravam a 1200 Hz, que é a frequência de um anjo? Então, nesse quesito de amor, eles dão de 10 a 0 na gente. Né? E outras coisas também, né? Porque você vê no mundo animal, tem uma abelha rainha, o resto todo mundo se funciona bem. Todo mundo ali se organiza, todo mundo sabe o seu quadrado, cada um no seu quadrado, ninguém tem vaidade, orgulho. O maior mal de todos nós, seres humanos, é vaidade, orgulho. Toda vez que eu tomo uma decisão na minha vida, se eu paro para refletir e eu acho que é orgulho ou vaidade, eu volto atrás. Eu faço esse exercício comigo. Porque eu não posso deixar um pensamento desse pequeno
me comandar. Entendeu? Porque nós temos que nos policiar. Se você for no zoológico de São Paulo, tem um formigueiro que é feito em tubos de acrílico. Vocês já viram isso? Já. E aí tem, cada tubo tem ali ó, morreu a formiguinha, joga lá. Aí eles colocam a folha, ele vai lá, pega a folha e leva para quem vai se alimentar. Cada um fazendo o seu trabalho. Não tem essa... Entendeu? E por que nós queremos nos endividar para ter um carro bonito? Né? Eu digo para as pessoas, eu tenho vontade de ter, sei lá, um celular X, mas isso tem que ser uma vontade, não pode ser uma obsessão. Se um dia eu tiver que ter o celular X, eu vou ter, né? Mas eu tenho que deixar isso a cargo da espiritualidade, que diz o que é melhor para mim ou não. Se vocês lerem o Céu e o Inferno, vocês vão ver que as maiores provas dos espíritos foi a prova da riqueza. Foi a que eles mais sofreram. Porque é uma prova muito difícil. Pode passar. Os animais têm inteligência? Podemos... Você está querendo dizer riqueza ou pobreza ou as duas coisas? No livro do Céu e do Inferno, Sim, os espíritos que desencarnam, sim, que existe no final do livro, depoimentos de vários espíritos, eles dizem que as piores provas que eles viveram na Terra foi a prova da riqueza. Porque as facilidades são muito grandes de você cair. Porque o que acontece é o seguinte, o que é o bem e o que é o mal. Eu ouvi um dia desse, num seminário lá no Paulo de Tarso, o cara falar uma coisa que eu não saiu da minha cabeça. Fazer o bem é fazer a todos. Fazer o mal é fazer bem a mim mesmo. Pensem nisso. Pensem nisso. Os animais têm inteligência? Podemos dizer que os animais só agem por instinto. Isso ainda é um sistema. É bem verdade que o instinto domina a maioria dos animais. Mas não vejo que muitos agem com vontade determinada, é que tem inteligência, porém limitada. Né? E vocês, mulheres, têm um sexto sentido, sétimo, oitavo, nono. Né? Instinto cada um de nós tem. Não é brincadeira que nós temos um anjinho e um diabinho do nosso lado. Você pode estar zen, feliz da vida, passeando com o teu cachorro, chutarem no teu cachorro, eu saio do santo ao demônio em segundos. Você voa no pescoço da pessoa. Por quê? Porque a gente ainda carrega essa animalidade. Isso é muito forte ainda na gente. De querer ter razão, de querer brigar e tudo mais. Né? Então, de onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial de que são dotados? Do elemento inteligente universal, que é a mesma nossa. Né? A inteligência do homem e dos animais emanam, portanto, de um único princípio? Aí ele responde, sem dúvida alguma. Mas no homem a inteligência passou por uma elaboração que o coloca acima do que existe no animal. Livro dos Espíritos, 606A, 607, 607A também falam dessa evolução. Né? Porque faz parte de um processo evolutivo. Se nós compararmos o que nós éramos há 1000 anos atrás, reencarnando na Terra, e o espírito que nós somos hoje, houve uma evolução. E da mesma forma com eles também. Essa evolução. Né? E essa evolução com eles é também muito bem percebida. Eu perdi meu cachorro em dezembro de 2015, e 3 meses depois ele voltou para mim. Com as mesmas características, né? Com vários sinais de que era ele. Né, e fui buscar vários amigos que trabalham com coisas esotéricas para ter essa certeza, e não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso, mas quando eu comecei esse trabalho, quando eu o perdi, e foi um sofrimento muito grande, eu dizia sempre para os espíritos, se eu for merecedor, se eu ainda tiver algo a ajudá-lo no processo evolutivo dele, que ele venha para mim. Se eu não puder ajudá-lo, se eu já tiver feito a minha parte, que ele vá para uma outra pessoa. Né? Porque isso é o desapego, isso é o amor de que Jesus quer que nós tenhamos. Porque eles vão voltar ou não vão voltar para nós, não é pela nossa vontade. Você pode chorar todo dia, não é só a nossa vontade. É o que for melhor para eles, para a evolução dos animais. Nós não podemos ser egoístas. Né? E da mesma forma que eu não vou nascer na família que eu queira nascer.
eu vou nascer na família que vai ter condições de me ajudar no processo evolutivo. Né? Por isso que existem todas essas trocas, né? Pode passar. Os animais evoluem, segundo o livro dos médiuns, questão 236. Ih, agora ferrou. Ih. Então vamos. Cadê o nosso? O cão, que pela sua inteligência superior entre os animais, se tornou o amigo e o comensal do homem, será perfectível por si mesmo. Por sua iniciativa pessoal, ninguém ousaria afirmá-lo, porquanto o cão não faz progredir o cão. O que dentre eles se mostre mais bem educado, sempre o foi pelo seu dono. Então, nós somos extremamente responsáveis pelo processo de evolução do animal. O teu animal não vai aprender com outro animal, né? Ele vai aprender com você como exemplo. É da mesma forma que nós aprendemos como exemplo nossos pais, não é? E hoje em dia, dentro desse panorama político que nós encontramos hoje em dia no país, e que todo mundo só sabe jogar pedra, jogar pedra, jogar pedra, eu tenho certeza que isso acontece hoje no nosso planeta, no nosso país em especial, para que nós possamos fazer autorreflexões também. Porque se o cara rouba milhões e eu estaciono na vaga do idoso e eu dou um dinheiro para o guarda e eu faço uma brasileirada, eu também sou tão corrupto quanto ele. É o jeitinho. Esse jeitinho é a pior coisa que o brasileiro possa ter. Então, assim, cuidado antes de pensar, que toda vez que a gente recebe uma notícia daquela horrorosa, com aqueles zeros que a gente nem aprendeu na escola, aquele monte de zero, aquela quantidade lá numérica, a primeira exercício nosso é julgar. Só que para pensar, tem um dedo apontando e tem 3 para mim. Quantos de nós fazemos coisas erradas todos os dias em diferentes situações? Então, a nossa diferença para eles só foi oportunidade. Nós não tivemos essa oportunidade, e eles tiveram. E erraram. Erraram feio. Né? Mas será que nós erraríamos também? É muito fácil julgar. Né? Vamos tentar rezar, vamos rezar por um país melhor. Eu tenho quase certeza que 90% dos fichas sujas vão ser reeleitos em outubro. Então não reclamem, né? Vivam na lama, porque é isso que esse processo de viver na lama é porque nós merecemos. Porque se eu sou honesto e o meu filho ele vai seguir meu exemplo, ele não vai seguir o exemplo do fulano de tal. Meu sobrinho gosta de tomar uns goró, ele diz assim, meu tio, o dia que eu tiver um filho, eu quero que ele siga o seu exemplo, que não bebe, que não fuma, que não curte droga. Eu digo, meu filho, eu não vou ser exemplo dele não. O exemplo dele vai ser você. Se você não fizer, não vai ser eu, porque você mora no Pará, eu moro no Rio, como é que ele vai ser? Eu vou ser exemplo dele. Se eu não fui seu, entendeu? Mas é por causa da nossa hipocrisia. E isso é muito sério. Muito sério. Isso se estende também à questão do amor aos animais. Né? Eu não posso ser deixado levar por uma multinacional que mostra o franguinho e dizer, não, mas eu comprei ali. Eu digo, comprou, então tá aqui a galinha com a faca, mata e come. Você não tem coragem. Pessoal, eu trabalhei em matadouro. Eu trabalhei em entreposto de carne. Eu vi animais, quando a gente inspecionava, extremamente felizes, e vi animais assustados, com a pupila dilatada, animais em pavor, indo para aquele corredor da morte. E onde eu trabalhava, a legislação diz que o animal tem que sofrer um tiro com a sensibilização. O matadouro que eu trabalhava, nunca essa pistola estava funcionando. Era uma marreta de ferro desse tamanho, que estourava a cabeça do boi, ele caía estribuchando, o cara amarrava a perna, levantava, o outro vinha jugular, vrat, até sangrar e morrer. Aí eu te pergunto uma coisa, se nós somos aquilo que nós comemos, como é que você pode emanar coisas boas
se você se alimenta de um produto cheio de noradrenalinas, norepinefrinas, toxinas liberadas pelo fígado e tal. Como você vai ser? Me explica como existe essa fisiologia. Não existe. Se você tomar açaí, no dia seguinte você vai fazer cocô escuro, porque é o açaí que você comeu. Entendeu? Você é o que você come, né? Dizem até algumas teorias que os vegetarianos são mais zen, são mais tranquilos, porque não se alimentam dessa dor, desse sofrimento. E a gente aqui no planeta não. Vamos fazer um aniversário. Churrasco! O que o boi tem a ver com o aniversário? O Laércio fala assim, imagina se os extraterrestres baixassem aqui com uma nave. Vamos pegar aqui um ser desse, vamos fazer um churrasco lá no meu aniversário. Olha aí. Vamos abduzir um ser humano aqui, vamos fazer um churrasco dele. Entende? Se nós pararmos para pensar conscientemente, nós erramos muito, 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 muito. Eu não estou dizendo aqui para todo mundo mudar 100%. Eu estou dizendo para vocês, façam uma alimentação consciente. Até porque a medicina diz que as frutas, os vegetais são muito mais saudáveis. Né? E nós comemos muito pouco ainda. Né? Busquem essa consciência. Vejam o que está por trás de um peitinho de frango embalado bonitinho quando você compra. Eu nunca vi tanta mulher com hipotireoidismo na minha vida quanto eu vejo hoje. É um peitinho de frango. É saudável. E tomba ali a mulher comendo hormônio. Mesmo depois de 2004, que foi proibido o consumo a colocação de hormônio na ração dos frangos, a quantidade de antibiótico aumentou. Né? E existem métodos de mascarar esse hormônio também na alimentação. E é isso que vocês estão comendo. Quando eu trabalhava no entreposto de carne, o cara pegava a carne assim, tá vencida? Tira aí da embalagem, moe e coloca mais 30 dias. Por quê? Porque o empresário está preocupado com a tua saúde, querido. Está preocupado. Está preocupado com a tua saúde, está preocupado em ganhar dinheiro. Né? Aí você vê o coitado no jornal dizendo assim, eu estou com câncer de pulmão e não sei o quê, e eu não tenho tratamento, no governo não me dá tratamento, eu tenho direito. Amigo, você fumou 40 anos, você sabe que o nosso sistema de saúde é uma porcaria, você está dando mole e agora você põe a culpa no governo? Você estragou o teu organismo a vida toda, cara. Então, você plantou, você tem que colher. Se você planta jiló, você não vai colher morango, amiga. Isso é fato. É fato. É só vocês pararem e pensar nisso. Já o que eu li? Eu me perco todo. É aqui, né? Pergunta 603. Evolução espiritual. Segundo alguns, o homem tem que passar pela fieira animal para a evolução hominal. Na Gênesis, no capítulo 10, é muito legal vocês lerem essa evolução orgânica e evolução espiritual no capítulo 11. Eu sugiro para vocês, é muito bom. Tá? Ele traz informações e assim elas vão passando para as outras gerações. É a etologia, né? Que é essa ciência do comportamento. Vou passar. Se vocês lerem a Gênesis capítulo 10 e 11, vocês vão entender muito. E foi uma das coisas que mais me aproximou ao espiritismo, porque tudo que a gente estuda na veterinária é muito descrito. Aquele livro Entre Dois Mundos e tal, você vê tudo aquilo, né? Aí você fica louco quando você sabe que em Júpiter, aqueles seres que vivem em Júpiter têm uma estrutura física tão sutil, tão pura, que eles vivem 500 anos. E a nossa matéria aqui, né, vive, sei lá, 90 no máximo, né? A média é 90 agora, eu acho que no Brasil. Entendeu? Por quê? Porque tudo que nós temos no planeta Terra são elementos daquela tabela periódica, que são 103 elementos. Né? E a combinação desses elementos. Só que quando você evolui espiritualmente, o teu espírito cria uma outra estrutura mais etérea e você tem um outro tipo de corpo, porque isso aqui é apenas uma vestimenta. Quer dizer, isso aqui, essa é outra vestimenta dessa aqui. Entendeu? Então, assim, é isso que a gente precisa entender. E essa preocupação de cuidar do nosso corpo, ela também é uma responsabilidade que o Evangelho pede. Cuide do seu corpo, ele foi te dado de presente, você precisa cuidar dele. Você não precisa ser um cara desvairado se
se acabar numa mesa de comida ou de bebida e tudo mais, cuide do seu corpo, porque também é uma responsabilidade. Nós vamos ser cobrados por isso. André Luiz fumava e ficou, né, passando anos e anos. Por quê? Porque ele era médico, e o médico tem mais responsabilidade do que a pessoa que não estuda medicina. Eu nunca optei na minha vida em fumar, porque quando eu vi, na época do 2º grau, eu vi um pulmão de um fumante e um de um não fumante, eu digo, pelo amor de Deus, eu não quero isso nunca na minha vida. E os meus pais, a minha mãe é fumante, meu pai parou, entendeu? E eu digo assim, eu sou um médico frustrado, que eu não consegui conscientizar vocês. Vocês conseguiram me dar uma educação para me conscientizar, mas eu não, né? Aí a questão do livre-arbítrio também, que perguntam muito para a gente. Os animais gozam do livre-arbítrio de seus atos. Os animais não são simples máquinas, como supondes. Contudo, sua liberdade de ação é limitada às suas necessidades, não podendo ser comparada ao homem. Por serem muito inferiores ao homem, os animais não têm os mesmos deveres. A liberdade que gozam é restrita aos atos da vida. Então, eles têm uma série de guias que os acompanham e que são responsáveis pelo processo reencarnatório deles, que eles não têm ainda esse livre-arbítrio de dizer eu vou para cá, eu vou para lá, eu vou voltar para o meu dono e tudo mais. Eles não têm esse livre-arbítrio ainda. Da mesma forma que nós, enquanto seres humanos, também temos as nossas limitações, né? Nós não podemos fazer quase tudo, né? E tudo que nós fazemos, nós temos a consequência. E quem falou que o animal era máquina foi um filósofo que atrapalhou muito a vida dos animais na escala evolutiva, que foi Descartes, que falou que os animais não tinham sentimentos, eram apenas máquinas que podiam ser usadas. E esse filósofo foi muito respeitado durante anos e anos, né? E isso atrasou o processo evolutivo do homem muito grande, como atrasou o período da Inquisição. Se nós não tivéssemos vivido a Inquisição, nós estaríamos hoje provavelmente mais evoluídos do que nós estamos. E existem relatos de maldades que eram feitas com os animais, até hoje são feitas. Existe até uma ordem protetora lá de animais no Rio, que são os gatos pretos, né? Que eles têm o maior cuidado, porque toda sexta-feira 13 vários gatos pretos são mortos, né? Em rituais. E até Luís XVI, que era rei também da França, tinha um exemplo, tinha uma festa de São João, que eles faziam um fogaréu, assim, botavam os gatos no meio, tocavam fogo e tinha um tronco. Então o gato desesperado subia no tronco e depois de sentir muito cheiro de fumaça, caía e pegava fogo, e aquilo era um alvoroço, era uma festa, era uma alegria. A Igreja Católica conseguiu fazer com que os animais fossem muito perseguidos. Os pombos, né, os gatos pretos, as galinhas. Tem um caso que é relatado num livro que eu li, que o burro estava com sede e não tinha água na tina. Ele entrou na igreja e encontrou na pia batismal e bebeu aquela água, e ele foi enforcado em praça pública, porque ele foi tratado como um ser com alma, sendo que a igreja nunca considerou, né, a alma do animal. Né? Mas aí também, pessoal, quando nós ouvimos essas coisas, a gente tem que buscar a explicação na história. Porque há 500 anos atrás a Igreja Católica acreditava na reencarnação. Aí veio o concílio, né, organizado pelo Constantino, mudou tudo isso, né, porque existia um problema ali de traição da mulher de Constantino com os servos. Então vou para o inferno, então pronto, acabou, a partir de agora não vai ter mais esse negócio. E tal. E se vocês forem estudar as religiões, vocês vão ficar impressionados. A história de Krishna é muito parecida com a de Moisés. Ele foi perseguido por um rei que queria matar ele, e aí colocado num cesto que seguia o rio, e foi pego por uma família. Vamos lá. Puxa minha orelha, né, Cláudio? Os animais evoluem. A evolução da espécie humana é definida pelo mundo espiritual. A matéria ainda não acompanha a evolução espiritual. A evolução do animal depende do homem, né? Aquilo que nós conversamos. Segundo o livro Entre Dois Mundos, de Emmanuel, há 1,5 bilhão de anos atrás,
iniciou o processo de evolução do meio mineral para o hominal. É esse período que a gente leva para chegar a ser humano. Quanto mais evoluído o espírito, ele recebe um corpo mais elaborado. Como a questão que eu falei para vocês dos moradores de Júpiter, que vivem 500 anos. Os 5 sentidos do homem eles já são originados na fase de inseto. E a era dos dinossauros ela acabou há 66 milhões de anos atrás. E apenas há 20 milhões de anos atrás se deu o início da experiência das almas humanas na Terra. Então aqueles filmes que a gente vê do dinossauro perseguindo o ser humano, esquece que ele nunca existiu. Nunca se reencontraram aqui. Foram 2 eras totalmente diferentes, nós nunca coexistimos no mesmo momento da história. E na questão 540 ele fala que o homem evolui do átomo ao arcanjo. Ontem eu estava vendo uma palestra de uma pesquisadora de ufologia e ela disse assim, Jesus também já foi igual a nós, já passou por todos nós. Eu quero acreditar que ele é mais velho do que eu. Ela dizendo assim, eu quero acreditar para não me sentir tão frustrado. Ou então ele seguiu os caminhos certos e eu os errados. Né? Como os animais se comunicam? Se vos referis a uma linguagem formada por sílabas e palavras, não. Se pensais no meio de comunicares entre si, eles têm linguagem. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais. A linguagem deles, porém, assim como as ideias que possam ter, são limitadas às suas necessidades. A comunicação com os animais no plano espiritual é mental. A comunicação da pessoa encarnada com o animal é através da energia emanada. E aí eu lembrei do Globo Repórter que tinha um experimento que o cara pegou um teclado e colocou, se o cachorro apertasse aquela tecla ele ganhava comida, se ele apertasse a outra ele ganhava água, a outra era brinquedo, a outra era levando ele para passear. Para você ver que você pode estimular. E nessa sexta-feira no Globo Repórter ele mostrou um cachorro que ele reconhecia 1000 brinquedos. O cara é psicólogo, né? Aposentado, não tem nada para fazer. Começou. A bolinha blue, a girafa não sei o que, e não sei o que, não sei o que. E ele conseguiu que ele botava ali os brinquedos mais antigos do cachorro e o cachorro lembrava de todos. Então a questão de estimular. Quanto nós estimulamos da inteligência deles? Quanto nós dedicamos do nosso dia para fazer isso? Porque a maior parte das pessoas é o seguinte, já deu um passeio aqui no quarteirão, tá ótimo, beleza, eu saio de manhã, tarde à noite, mas aí você não se dedica. Tenha um filho e não coloque na escola, e não eduque. Será que ele vai ser extremamente inteligente? É a questão dessa dedicação que você tem que ter também. Você também é pai, né? De um 4 patas. Bem, então, hoje eles são membros da nossa família. Né? Então a nossa obrigação é amar e educar sempre. Nunca abandonar. Cuidar das doenças. Ser responsável. Dedicar tempo e atenção. Esses dias eu botei no canal nosso do Alma Pet, eu botei um vídeo da Prefeitura de Campinas, que ele criou um serviço de SAMU para cães de rua. Então se o cachorro está machucado, se o cachorro eles vão lá, tratam, continua na rua, mas vacinado, vermifugado, com saúde. Tal, assim, então a gente começa a acordar. Eu estava falando com o Gilson agora, que as faculdades americanas já têm a cadeira Espiritualidade dos Animais. Nós agora, lá no NEAM, no Recreio, curamos um dos reitores da UF. E o cara estava desenganado. E ele resolveu criar dentro da UF a cadeira a espiritualidade na medicina humana. E eu fui convidado agora pela faixa lá em Botafogo. Eles estão dando para a turma de direito, e tem veterinários também, veterinários e advogados, eles estão formando a primeira turma da América Latina. É um curso inédito na América Latina, com 17, pós-graduação, né? Com 17 advogados que vão se especializar em direito animal. E aí a última cadeira ele resolveu botar a espiritualidade dos animais, e eu vou dar essa palestra, essa aula para eles no final do ano que vem. Então assim, a coisa está crescendo. As pessoas estão acordando para a coisa. E quanto mais nós acordarmos, quanto mais nós tivermos esse controle
de chegar em casa, não levar problema da rua, criar uma harmonia. Nós temos o culto no lar, mas eu recomendo a todas as igrejas, a todos os segmentos, façam as suas orações, não briguem por causa de um vaso de tampa levantado, por causa de uma toalha molhada na cama. Né? Tudo a gente hoje em dia, tudo baixa o padrão vibratório da gente. Né? Não queira ser o chefe da casa, não queira ser o mandatário, não queira ser nada disso. Dê amor à sua esposa, aos seus filhos, aos seus animais. Viva isso como Jesus pediu. Nós estamos muito longe desse amor lindo que Ele quis nos ensinar. Muito longe. Até porque nós só amamos quem nos interessa. Nós só amamos hoje, nós aqui nesse estágio evolutivo que nós estamos, só amamos quem pode nos proporcionar alguma coisa. E isso mostra a nossa pequenez. Justamente nessa frase que você acabou de falar. Uma das coisas que me irrita hoje é ver as pessoas correndo atrás de cachorros de boutique. Né? Eu vira-lata, eu tenho uma vira-lata, amo demais a minha vira-lata, que apareceu no meu portão, sei lá de onde ela veio. E as pessoas gastam aquilo que não tem num cachorro que não vão ter condições, talvez, de... É mais fácil um pobre não lhe dar calote na clínica do que um rico. Tá? Ele divide em carnê da Casa Bahia, mas ele te paga. Eu soube esses dias, eu não posso falar o nome da atriz porque é chato, uma atriz da Rede Globo famosa, que doou o cachorro dela para o cabeleireiro porque estava enjoado do cachorro. Eu tive um colega veterinário no Rio que a proprietária deu o cachorro porque não combinava mais com a decoração do apartamento dela. Pessoal, isso é muito próximo. As pessoas me perguntam por que abandonam tanto animal na rua. Eu digo, pessoal, a gente está colocando os pais da gente em asilo. Botar o cachorro é mole. Entende? Entende como nós somos cheios de falsos moralismos e de... cara, é muito ruim quando a gente faz essa autorreflexão, a gente se sente muito mal com tudo isso. Mas a gente precisa... E esses nossos defeitos, eles não vão ser da noite para o dia que eles vão ser melhorados. É um trabalho diário de melhora, de orai e vigiai que Jesus pediu. É um trabalho diário, entendeu? Do controle que a gente precisa ter. E aí dizem, mas o fulano é dirigente de casa espírita e trata as pessoas mal. O problema é dele. O fulano é não sei o quê. O problema é dele. A gente não tem responsabilidade nem com a esposa, nem com os filhos. Você tem a responsabilidade de educar, de direcionar, de dar conselho, mas a responsabilidade mesmo daquela alma é dela. Paramos de abraçar e de carregar as pessoas nas nossas costas. Nós não somos costa larga de nada. Somos responsáveis por nós. Como nós estamos presos no mesmo ciclo familiar, se eu evoluir mais do que meus pais, eu posso ajudá-los. Mas eu não sou o responsável. E se eu conscientizo eles, e se eu educo, se eu crio, cresce todo mundo junto. Porque isso aqui não é uma corrida. Ninguém vai chegar na frente, vai ganhar e vai ficar feliz. Tem um rastro lá atrás, que você tem que voltar e resgatar. Entendeu? E aí, os animais têm sentimento? Esse cachorro aqui arrasado no túmulo do dono. Esse chorando, que deve provavelmente ser o filho. Não tá dando pra ver daí não, né? Tá dando pra ver? Cara, a visão de vocês está melhor do que a minha. Eu já me chamo lá. Entendeu? Quem tem animal sabe desse sentimento. E nas cirurgias espirituais, na palestra que eu faço pré, eu digo, vigiem muito isso. Vigiem. Porque não é porque você trouxe seu animal para uma cirurgia espiritual que ele vai alcançar a cura. Isso vai depender da lição que ele tem que cumprir, né? Da missão dele, do aprendizado dele, como Chico Xavier falava, que não existe evolução para nós aqui nesse plano sem o sofrimento. Isso vai te trazer uma memória dessas situações e eles estão no mesmo plano do que nós, né? E por isso que eles sofrem. Então, eles sentem toda essa energia deletéria que nós temos. Como eu falei para vocês, eles absorvem as nossas doenças. Esses dias uma senhorinha na academia disse assim, meu filho, o meu cachorro não vai com a cara do meu marido.
Mas um dia desse, ele estava deitado e o meu cachorro lambeu a parte de cima do rim do meu marido. Ficou lambendo. Eu tive um estado, levei no médico, ele estava com problema renal. Ele disse, é porque ele está vendo o perispírito do seu marido, já refletindo a doença, que nasce no perispírito. Pessoal, se vocês tiverem a oportunidade de estudar física quântica e entender que tudo está conectado, que o nosso espírito manda a mensagem para o perispírito, ele pensa, ele materializa, o perispírito, através dessa comunicação, entra em contato com o que nós temos de físico, com todas as células do nosso corpo, e isso tudo é emanado de amor. Eu sempre gosto de citar o exemplo de que vocês imaginem se cada um de nós fôssemos uma célula, que nos uníssemos, montássemos um tecido, nos uníssemos com outros estados, montássemos um órgão, uníssemos a outros estados, montássemos um sistema, né? E uníssemos com outros continentes e montássemos um corpo. Quem seria o cérebro? É Deus. É a partir disso aqui que as curas estão. A partir disso aqui, do que você emana através dos seus chakras, que você se comunica. Interessante, Gabriel. Toda vez que você vê filme de vampiro, os cavalos logo levantam as patas, eles percebem logo que aquela pessoa é um vampiro. Em qualquer filme de vampiro, você vê, ele vê, o cavalo relincha, levanta as patas, dá logo uma vibração ruim, ele sente. É a energia daquele espírito, né? Exatamente. É a energia, o mesmo temor que aqueles animais estão quando eles estão indo ser abatidos, que eles estão vendo uma série de seres vampirescos querendo se alimentar, sorver aquele sangue que vai escorrer, que tem um fluido vital que é tão importante para ele. Eu vi ele sentado num degrau do quintal, quando eu dei a volta na casa, estava chorando, eu nem sabia por quê. Aí a cachorra veio por trás, botou a mão assim como se fosse gente. Pata na mão. É como se fosse gente. Já era bom. E fez assim. Então, eu acho que Lambeu as lágrimas. essa questão do sentimento, a gente não tem dúvida, né? Quem convive com o animal sabe desse sentimento maravilhoso que eles têm pra gente, né? Essa troca. Então vamos lá. Um dia desse nós fomos a um velório, e quando nós chegamos em casa, o nosso cachorro pulou nela e começou a lamber aqui por trás. Lamber, e eu fiquei ali na minha quieta. Daqui a pouco ela começou a sentir, nossa, eu tô com uma... Meu peito está apertado, de solta o sutiã. Não estou bem, não sei o quê. Aí foi que eu vi que ele viu um espírito que estava próximo dela. E aí nós sentamos, fizemos um culto no lar e rapidamente o nariz dela, ela não conseguia respirar de tanta secreção. Acabou a oração, o nariz dela secou. E esse irmão foi atendido. Para você ver essa conexão, nós trouxemos do cemitério, né? Ele devia estar lá, não tem nada para fazer. Vou lá pro Leme, né, do portão certo da praia, pá, nela. Ele tem bom gosto. Não é? Joado ainda. Deve ser surfista, né? E aí, os animais sofrem? Aquilo que a gente já conversou. Sim, devido às condições da vida física, mas não precisam espiar, somente aprender. Herculano Pires, ele fala, o mistério do ser ante a dor e a morte. Nesse livro ele fala, o sofrimento é o subproduto da evolução. Tudo que evolui sofre as dores do parto, que anunciam novas etapas do processo evolutivo. E aí perguntam, né, para Emmanuel, por que os animais sofrem se não têm débitos a resgatar? Ele responde, o sofrimento deve ser entendido como oportunidade de amadurecimento, que terá praticado o aprendiz a fim de se sujeitar os rigores da escola. É como uma criança que precisa acordar num dia chuvoso para ir para a aula. Ou em Friburgo com 9 graus, 0 graus para ir para a aula, né? São essas dores que você precisa passar. Se vocês forem muito críticos
vocês vão ver que quase tudo que é recorrente na vida de vocês está te dando a oportunidade de aprender que aquilo ali você está fazendo errado. Né? O cara se mete numa relação, pega chifre, na outra pega chifre. Ele diz que a culpa é da mulher, a culpa é dele. Alguma coisa está errada. A vida está dizendo assim, amigo, não é para você agir dessa forma. Né? E assim a sociedade vai, parem para pensar. Né? Quem já tem cabelo branco que nem eu sabe muito bem do que eu estou falando. Né? É assim mesmo, é tudo recorrente. É como se a vida estivesse dizendo, olha, vou te dar mais uma oportunidade de aprender, vou te dar mais uma oportunidade de aprender, vou te dar mais uma oportunidade de aprender. E como a vida o espírito é eterno, ferrou. Ou você aprende logo, ou você vai ter muito problema lá para frente. Após o desencarne, a alma dos animais conserva a sua individualidade e a consciência de si mesmo. Segundo o Livro dos Espíritos, na questão 598, a sua individualidade sim, mas não a consciência do seu eu. A vida inteligente permanece em estado latente. Aquilo que você falou de algumas espécies ainda não tão evoluídas, eles falam dessa alma conjunta, grupo, mas com o decorrer da evolução, essa individualidade vai acontecendo. Né? E eles, se vocês lerem o livro do Marcel, vocês vão ver que existem, em cima de Minas Gerais, ele relata o Rancho Alegre, que é uma colônia espiritual que recebe todos esses animais daqui do Brasil e que existem índios trabalhando, pessoas que trabalharam porque hoje nós somos veterinários. Mas, vocês sempre fizeram bem para o animal? Não, de repente a polícia vem como veterinário para salvar, porque ela deve ter matado muito. Ela deve ter feito muita coisa errada. Né? E aí eu venho para um resgate. Né? Então, assim, essa individualidade, ele permanece dentro do estágio evolutivo dele. Se orcas, ursos polares desencarnam, eles não vêm parar numa colônia espiritual aqui no Brasil, eles vão parar numa colônia espiritual perto daquela região, onde esquimós, onde pessoas que entendem da fauna vão cuidar deles, entendeu? É muito interessante os relatos do Marcel com relação a isso. Qual é o tempo, pelo amor de Deus? Qual é o tempo que eu tenho? 1 minuto. Meu pai! Os animais ficam na erradicidade, os animais ficam na erradicidade após o desencarne? Pergunta número 600 do Livro dos Espíritos. A alma do animal sobrevive ao corpo, fica no estado errante, como a do homem após a morte. Fica numa espécie de erradicidade, pois não está unida ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. A dos animais não tem a mesma faculdade. É a consciência de si mesmo que constitui o atributo principal do espírito. O espírito do animal é classificado após a morte pelos espíritos incumbidos disso e utilizados quase que imediatamente. Não dispõe de tempo para se pôr relação a outras criaturas. Se for necessário esse animal, ou se o sofrimento do dono estiver muito grande, esse animal ainda fica um pouco próximo do dono e depois ele vai, né? Chico conta várias histórias dessas nos relatos dele, então não é uma regra, né? Vamos lá. Qual é a relação entre o umbral e os cachorros? Umbral e os cachorros? É verdade que tem espíritos de cachorros que guardam o umbral? Não, eu estava falando para sua esposa, né? Estava falando para sua esposa que eu acho que isso vem muito do grego, que era Cérbero, o cachorro que protegia, que era o cachorro de Hades, que era o guardião do inferno. Na verdade, o que relata muito a literatura espírita é que existem seres que são dominados no umbral e se materializam em animais. E se sentem como animais através dos espíritos que têm mais força, que o induzem a tomar essa forma física. Que o que se chama zootropia. Zootropia. Ter amor para com o animal, a minha obrigação não é com o dono, é com o animal. Se o dono não dorme há 15 dias, se o cachorro uiva 24 horas... é um problema kármico do animal com o dono, não tenho que me envolver nisso. Eu não opto pela eutanásia, tá? Porque existem, claro, casos, né, de que o dono, com muito amor, ele diz, vá, você precisa ir, e ele toma essa iniciativa tão difícil para todo mundo. Mas isso não cabe a nós. Né? Eu, quando chega na minha mão, eu encaminho para algum colega que faça, porque eu não faço mais. Porque o que eu vejo muitas vezes é a pessoa querendo se livrar de um problema. Né?
Eu atendi um cara em Santa Teresa e o cara disse assim, meu animal parou de comer, beber. Eu digo, então faça, né? Fizemos o exame de sangue, deu doença do carrapato. Eu digo, você faz aqui a doxiciclina, 28 dias, seu animal vai ficar bom. Não, mas eu não quero tratar do animal, eu lhe chamei aqui para eutanasiar. Eu digo, amigo, eu não vou fazer isso se o animal tem cura. Não, mas eu não quero ter esse trabalho. Eu digo, olha, então se eu procuro algum colega que faça, eu não vou fazer. Aí ele disse, mas eu estou lhe pagando. Eu digo, amigo, meu compromisso nunca foi com você. O meu juramento foi com o animal. E eu não tenho nada a ver com você. Dei as costas e fui embora. Né? Porque são situações que eu vou dizer para vocês o seguinte, muitos desses animais que entram nesse estágio, eles são para nos testar. Testar a nossa paciência, o nosso amor para com ele. O quanto nós podemos nos dedicar a ele. E dentro do NEAM, quando nós fazemos o trabalho espiritual, de cirurgia e tudo mais, como eu lhe falei, que nem sempre a gente consegue, tem muitas curas. Eu já vi animal paraplégico andar. Eu já vi. O quê? Animal paraplégico voltar a andar. No NEAM eu já vi. Mas às vezes o desfecho não é esse. Porque a missão do animal, o ciclo dele acabou. Só que o desencarne desse animal é tão plácido, é tão bem assistido pela espiritualidade, que os donos chegam para a gente e dizem assim, nossa, eu cheguei em casa, ele olhou para mim, suspirou e dormiu. Né? Porque existe um acompanhamento. Todos nós aqui que nos dedicamos ao espiritismo, tentamos fazer o melhor de nós também vamos ter uma assistência boa. Não é? Ao desencarnar, eu espero, né? Nós tivemos uma que se escondeu no quintal, lá longe, que não tinha casa nenhuma, e a gente demorou, mas achou ela. Ela foi morrer longe de casa. Ela tinha 10 filhotes. Ela é enorme. O elefante faz isso. O elefante se afasta do bando. Ela não queria matar os filhotes quando morreram. E não fazer sofrê-la, né? Olha, esse aqui são os nossos canais. Aqui eu gostaria de pedir um favor para vocês. Eu vou distribuir um cartão aqui para vocês, quem quiser. Se vocês tiverem alguma história muito interessante dos animais de vocês, de experiências que vocês tiveram, manda a história para a gente por e-mail. A gente quer depois fazer alguma coisa com esse material. Né? Aqui o nosso Instagram, o nosso canal. Assim, com pouco tempo que a gente tem, já tem muita coisa legal acontecendo. E o nosso YouTube, vocês já podem se inscrever, que acredito que meio de agosto, né? É porque eles disseram o seguinte, a gente tem que gravar 10 programas para poder lançar, para poder fazer a coisa semanal acontecer. Né? Então eu queria agradecer a todos vocês, eu fico à disposição de vocês para perguntas, eu acho que tem muitas perguntas, eu estou vendo muitas interrogações na cabeça, tá? Mas faz a oração de encerramento e depois a gente conversa. Tá, então vamos fechar nossos olhos, agradecer a direção da casa, a espiritualidade da casa, agradecer esse grande mentor, Francisco Xavier, que nos intuiu, que nos iluminou, agradecer pela saúde, pela vida, por esse amor que nos conecta a todos aqui, que são os animais. Tenhamos uma semana abençoada, cheia de luz. Que esse estado possa ter muita luz, muito amor. Está precisando dessa iluminação, não só o estado, mas o país, o mundo. Que possamos ser um vórtice de luz e de energia para queimar todos esses miasmas. E hoje eu quero agradecer em especial essa palestra a todos os amados irmãos menores que nós tivemos e temos e que amamos. Todo esse projeto, ele conflui para essa consciência do amor a vocês. Obrigado por serem irmãos que amam tanto e que a cada existência de vocês nos ensina cada vez mais, que possamos estar abertos e possamos seguir o nosso Jesus com o exemplo do amor, que esse amor possa passar dos nossos limites, da nossa transcendência.
Obrigado, meu Pai. Obrigado pela oportunidade. E abençoe todos esses bichinhos maravilhosos. Obrigado por esse presente que você deu a toda a humanidade. Que assim seja.